Olá pessoal, esse é o Culturalcast, um espaço de encontro entre arte, cultura, ideias e negócios. Afinal, cultura está em tudo. Antes de começarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos maravilhosos patrocinadores, ao Instituto Canopus, que desenvolve um trabalho sociocultural maravilhoso, tanto em Mato Grosso quanto no Brasil. Quero agradecer a Maísa, a presidente do Instituto. A Venezia Móveis, que decorou esse maravilhoso estúdio. E tem uma loja belíssima ali na Fernando Correia. Eu convido a todos para irem lá, verem os móveis muito lindos mesmo. Marra, muito obrigado. Ao Estúdio 202, que cuida da estampa do gatão e da gatinha aqui do meu lado. Seu Arnaldo, muito obrigado pelo apoio. Lembrando que o Estúdio 202 é aqui no Goiabeira Shopping. Ao restaurante Maison Paris, que está com um menu delicioso. Eu convido vocês também a levarem sua família, seus amigos, a namorada, a esposa, ok? Marco, muito obrigado. E, é claro, ao Goiabeira Shopping, o nosso grande apoiador. Culturalcast é um podcast de cultura. Nós estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram. Lembrando que... Cultural é com 2 L's. Eu sou Maria Ercília. Eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à cultura em Mato Grosso e no Brasil. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. E hoje nós estamos com uma presença incrível. Eu estava hiper ansiosa. Eu também. Afinal de contas, né? Ela foi nossa aluna lá no início da carreira profissional dela. Ela faz parte da nossa história. Não, amor, ela foi nossa aluna pequenininha, no início da carreira dela. É verdade, ela quando era pequenininha, a Maísa foi nossa aluna. E olha, eu vou te falar, ela era uma aluna muito talentosa. Era um pouquinho dengosa, mas tinha muito talento, tinha muito charme também. Eu já dei spoiler aqui, mas você quer apresentar, amor, ela, por favor? Sim, Maísa Leão. Eu quero começar do princípio. Uma aluna extremamente dedicada e que queria ser bailarina. Olá, Maísa, bem-vindo ao Cultural Podcast. Olá, como é que eu falo olá, Maria Ercília e Kelson? Eu tenho que falar oi, tio Kelson, oi, tia Maria Ercília. Acho melhor falar porque era assim que a gente se chamava. Isso é gostoso, né? Isso é gostoso. Acho melhor. Então é oi, tio Kelson, oi, tia Maria Ercília. E para quem está nos assistindo, essa era a forma que a gente chamava no balé. Afinal, eu comecei lá com 5 aninhos, né? 4 para 5 anos, em 1985, façam suas contas aí da idade. E num momento inesquecível da vida. Você era uma menina incrível, brilhava muito, tanto na sala de aula como em cena. Bem-vinda, Maísa. Uma história belíssima da dança para a política. Hoje nós queremos saber todos os detalhes, né, amor? Exatamente. Eu queria começar com a pergunta: como que você começou a dançar? Quem influenciou você? Foi a sua mamãe? Não, na verdade a influência primordial foi meu tio Reginaldo, tio Nadinho, como a gente falava, e ele fazia balé no Caroline, ele tinha feito alguns espetáculos com vocês, algumas viagens, e ele, desde que eu nasci, ele falava que eu ia ser artista. Eu, muito pequena, ele falava que eu ia ser artista. Então, quando eu tive idade para ir para o Baby Class, ele logo me levou, e a minha mãe, é claro, meu pai apoiaram. Que gostoso, né? Ter um tio que incentive. E quero reafirmar que o Reginaldo era um bailarino belíssimo, né, amor? Lindo, dedicado, sério, pessoa extremamente disciplinada e artista. Multiartista, né? Ele era sensível. Pianista, era pintor, poeta. Então, uma pessoa, assim, que foi uma grande referência para mim. Hoje ele não está mais entre nós, mas no coração da nossa família ele ainda vive, né? E no nosso também. Pode ter certeza que nos amigos também.
Conta aí, Maísa, pra gente. Você começou a dançar pequenininha, dançou muito tempo. Como é que era isso pra você? Que sensações que você ainda tem daquela época? Pra mim, era realmente... Eu acho que o Caroline, ele tinha uma postura, né, muito séria. Então, a gente aprendia desde pequena a parte lúdica, a parte da diversão, porque balé é diversão. Mas a gente aprendia muito disciplina, a gente aprendia muito arte, né? Foi um período que a gente não teve contato só com balé clássico, a gente teve contato com sapateado, com jazz, com flamenco, com a expressão artística. Então, eu achava que ali era a minha praia para o resto da vida. Se alguém perguntasse o que você vai ser, eu vou ser bailarina, eu vou ser artista. Então, eu fiz 15 anos ininterruptos, né, de balé, mas tive que ir embora do Caroline porque eu fui embora de Cuiabá. Né? Eu fui para Campinas e ali que se interrompeu. Então, no Caroline foi de 1985 até 1996. Então, que lindo. É muitos espetáculos. Espetáculo com Ana Botafogo, espetáculo com Francisco Timbó, espetáculo com tanta gente importante assim que marcou minha vida para todo sempre, né? Que gostoso isso, Aí, né? Francisco, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, hoje aposentado, um mestre. Maravilhoso. Um Maravilhoso. mestre, mas um aposentado que ainda dança. Ai, que bom. Isso que eu acho Que lindo. bom. E aí você, então, foi para São Paulo, Campinas. Isso. Me fala, você se formou, se graduou em que área, Maísa? Saindo da Uma arte? miscelânea, né? Eu achei que eu ia fazer artes cênicas, por isso que eu fui para Campinas. Olha né? só. O sonho de ir para a Unicamp, Faculdade de Artes Cênicas. Frequentei bastante o campus, sonhando ali. Mas no meio do caminho, talvez por uma honra ao pai e à mãe, ao invés de fazer o vestibular para dança ou para artes cênicas, eu acabei fazendo vestibular para medicina. Fiz vestibular para medicina, fiz 32 vestibulares, ninguém pode dizer que eu não tentei. 32 vestibulares. Porcentagem de acerto aí foi quanto? Viva o Enem, gente! Porque era uma coisa, eu vivia em ônibus, em avião, para poder fazer, né, em diversas cidades, porque a gente não sabia como que isso ia acontecer. E eu acabei passando numa universidade que era em Nova Iguaçu, e essa universidade em Nova Iguaçu era numa área de confronto entre a polícia e o crime organizado, e eu acabei ficando só 6 meses nessa faculdade, porque realmente era muito assustador você ir para aula todos os dias. Hoje, né, muito mais do que naquela época, mas a gente escutava tiroteio, a gente tinha que abaixar na van, a faculdade tinha grandes problemas ali no entorno em relação à segurança, e acabou que por uma questão de segurança mesmo, eu acabei desistindo da medicina ali. E depois de 32 vestibulares, de uma tentativa, né, frustrada ali, eu ainda fui para a Bolívia, fiz medicina na Bolívia durante 6 meses. E na Bolívia, todo mundo fala, como assim? Eu participei por um lockdown. O meu primeiro lockdown não foi na pandemia. O meu primeiro lockdown foi no ano de 2000, na Guerra da Água. Então, quem não conhece, coloca no Google. Guerra da Água na Bolívia. O país entrou em estado de sítio, teve lockdown. Aí meu pai, minha mãe, nós chegamos a uma conclusão que Deus estava dando um recado. Tipo, menina, não vai rolar medicina. Vamos mudar essa história. Larga a mão desse negócio. Então, eu fiz fisioterapia durante 4 anos. Acabei desistindo da fisioterapia porque abriu o curso de moda. E quando abriu o curso de moda, eu falei, meu pai e minha mãe vão enlouquecer, né? Porque eu vou falar que eu vou largar a faculdade de fisioterapia no último ano. Aí eu falei, vou testar. Filho testa pai, né? É claro, o tempo todo. E aí eu testei. Meus pais, 2 médicos, professores universitários, bem cartesianos no jeito de ser. Falei, pai, tô querendo largar a fisioterapia, porque abriu o primeiro curso de design de moda da Unic e é o que eu quero fazer. Esse é o meu lado artístico se aflorando. E o meu pai falou, minha filha, é a sua cara. E aí eu falei, então tá bom, então vamos lá. Eu achei que ele ia me dar uma bronca, que ele ia mandar eu terminar o negócio. Mas não, eu entrei na primeira turma de moda. E você tá estudando fora?
Eu tava fora e aí eu voltei para Cuiabá. Talvez até isso tenha colaborado, você ia ficar próximo dele, você não acha? Né? Tem a parte Depois de um da circuito proximidade. enorme de 32 E todo mundo achava que eu ia morar fora, porque eu fiz intercâmbio em Los Angeles, eu morei no Rio de Janeiro, eu morei na Bolívia, né? Eu sempre tava indo, Campinas, então as pessoas falavam, não, Maísa vai embora de Cuiabá, não volta mais. Estou aqui, fincada o pé como raiz. E assim eu fiz a faculdade de moda, me formei, fiz coleções, minha turma foi uma turma incrível, assim, tinha grandes pessoas, Josemar Correia, Marcos Correia, a Maria Valone, que hoje é vereadora junto comigo, formou na minha turma. Eu fui a oradora da turma, foi uma turma muito unida. E depois dessa formatura, eu fiquei 8 anos no varejo de moda, eu exerci tudo que a minha faculdade me ensinou, eu criei coleções lindíssimas, mas eu acabei caminhando para a internet, que a princípio começou como um hobby. E desse hobby, eu fiz o meu mestrado em tecnologia da inteligência e design digital, e hoje eu sou mestre em marketing. Então, é uma montanha russa. Tudo é comunicação. Desde a dança, se nós vamos analisar. Sim. Né? Tudo é comunicação, essas viagens todas. E tudo é essência, Maísa, porque você sempre foi uma menina extremamente... tinha feeling, extremamente sensível, né? A ponto das vezes a gente falar assim, Maísa, menos, se volta pra terra. Maísa. Uma artista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fora essa história da Universidade de Nova Iguaçu, tem alguma outra história assim, bem sui generis, que aconteceu com você nessa epopeia de vestibulares e faculdades? Tem o retorno da Bolívia. Eu voltei da Bolívia no meio do lockdown e do estado de sítio. Então, não tinha acesso a telefone. Não tinha televisão aberta, porque nada estava funcionando. E uma amiga falou, eu descobri um jeito de ir embora. Aí eu falei, então, vamos embora. Aí a gente arrumou um telefone, eu nem sei como. Eu falei, pai, eu preciso que você me envie $200, porque eu vou conseguir ir embora. Aí meu pai, ai meu Deus, como que você vai embora? Eu falei, não, eu vou conseguir. E a gente foi embora. Parte de trem, parte de ônibus. E era assim, tem um ônibus saindo ali agora, quem vem? E a gente ia. E com a mala da vida, dos 6 meses que a gente estava lá. Aí nós pegamos um avião do exército boliviano para chegar até Santa Cruz. E de Santa Cruz, a gente pegou um ônibus, chegamos em Puerto Soares. E aí de Porto Soares atravessamos a fronteira a pé. E fomos acolhidos no Brasil, em Corumbá. E aí eu falei, pátria amada, Brasil! Tô na minha casa. Então, hoje eu olho pra trás, eu acho que era a coragem de uma menina de 20 anos. Com certeza. Porque uma mulher de 40 ia pesar os prós e os contras, né? Pensaria muito antes de fazer. Claro. Mas deu tudo certo, o anjo da guarda abençoou. Que maravilha, que bom. É uma artista. Maísa, entrou para a comunicação. E como vê a questão da gestão, a política, que é algo, inclusive, que eu me identifico. Mulher na política. Eu acho isso extremamente importante. Conta pra gente. Olha, a comunicação, ela me abriu para um mundo que... Eu penso que nós, né, que viemos de uma era analógica, talvez quem já nasceu no mundo digital, não entenda o quanto essa revolução dos celulares, da comunicação instantânea, nos deu a oportunidade de conhecer tanta gente. Né? Claro. Antes a gente ia conhecer ao vivo. Claro. A gente escrevia carta, mas até essa carta chegar e voltar. Então o blog, ele me abriu para pessoas que tinham uma realidade muito diferente da minha. Esse foi o primeiro ponto. Então eu conheci mulheres que estavam se divorciando e tendo dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Eu conheci pessoas passando por depressão. Eu conheci pessoas que estavam fazendo transição de carreira. Eu conheci pessoas de diversos tipos. E essas pessoas, elas abriam o coração para a blogueira. Na época era blog, mala com rodinha. Então não era nem a rede social, Instagram, que você está vendo ali o cotidiano. E eu ficava impressionada. Eu conheci uma idosa que ela falava assim, meu sonho é conhecer Cuiabá.
De tanto que eu Olha. falava de Cuiabá, ela era uma carioca e ela tinha 80 anos. Ela falava, mas os meus netos não deixam eu pegar um avião e ir te conhecer. Olha. E a gente até tentou, ela foi para Paris, depois seguiu todas as minhas dicas do blog em Paris. E daí eu via a gana dessa senhora de viver, sabe? Uma terceira idade é idade, sim, para realizar sonhos. Então isso me abriu para uma curiosidade de entender melhor o mundo. Eu já tinha um background, né? Eu já tinha minha mãe, que é uma filântropa, que é uma médica do SUS, que sempre nos criou indo nas periferias. Isso para mim era uma realidade. Mas quando isso se tornou meu, quando eu entrei na comunicação digital. Com certeza, vivência. Virou algo, né, que pertencia à Maísa e não que era da Luzia. E eu comecei a conhecer mulheres vítimas de violência que se abriam para mim e eu comecei a estudar sobre isso, como eu poderia ajudar. Então, eu, mãe de uma menina muito preocupada com um mundo altamente violento contra mulheres, entrei em grupos de mulheres ativistas que acolhiam mulheres. Paralelo a tudo isso, o meu filho caçula começa um processo de diagnóstico. Né? Do que? Não sei. Porque na época, meus pais, que são médicos, não sonhavam que era autismo. Porque há 10 anos atrás, quando o João Lucas estava nessa, né, via crucis do diagnóstico, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Nenhuma. Então, o que era um autista? Era aquele estereótipo do autista nível 3 de suporte, sem nenhuma funcionalidade, comunicação, totalmente dependente de medicação e de diversas coisas. E nesse caminho eu conheci a dor das pessoas com deficiência. Muita gente começou a me procurar e falar de exclusão, do quanto eram excluídos do mercado de trabalho, do quanto eram excluídos da sociedade. E eu me tornei ativista também da inclusão, muito antes de sonhar em ser política, porque eu tinha uma visão equivocada de que lugar de bandido era na política. Olha só. Se a gente perguntar para a população em geral, o que você Olha. acha do político? Qual a primeira palavra que vem à sua mente? Corrupção. E eu tinha essa mente. Então eu valorizava meu Infelizmente. voto, mas eu achava que só votando bem, tentando votar bem, era a minha contribuição. E aí, em 2019, eu fiz um curso chamado Protagonize. Esse curso era do Felipe Velaton, que na época eu não conhecia. Olha só. Quando eu descobri que ele era vereador, eu falei, ixi, esse cara aí deve estar com algum rolo. Olha o que eu pensei. É uma coisa cultural, vamos falar assim, né? Exatamente. Uma- A gente tem que falar Claro. disso, né? Porque se você perguntar para um jovem de 20 anos, o que você acha da política? Ele vai associar coisas ruins. Sim. E eu fui no curso, porque muita gente me indicou, falou que era minha cara. E quando eu fui, eu vi que eu estava equivocada. Com certeza. Que se a política estava sendo ocupada por pessoas corruptas, é porque nós que não somos corruptos não estamos ocupando o espaço. Exatamente. E foi aí a minha virada de chave, sabe? Eu Sim. falei, esse lugar é pra mim, sim. Eu tenho causa, eu tenho propósito, eu tenho pelo que lutar. E bem inocente eu fui. Imagino os primeiros passos. Então isso te propiciou essa mudança de chave, vamos dizer Foi. assim. E o que mais me mudou, Kelson, foi uma vereadora, Opa, tio Kelson. Kelson, Isso, por favor. uma vereadora de Taubaté, que fez a campanha dela com R$961. Eu falei, opa, R$961 eu tenho. Olha só. Esse valor aí eu tenho. Ela imprimiu 20 mil currículos. Meu nome é fulana, sou formada nisso, tenho essas habilidades e quero trabalhar para você na Câmara de Vereadores. Interessante. Olha que bacana. A hora que ela mostrou isso, eu falei, gente, eu consigo fazer isso. Eu tenho um currículo que eu posso imprimir e ir pra rua pedir para trabalhar. Claro. E foi o que eu fiz. A minha primeira campanha foi com currículos. Olha, Bonitinha. que bonitinho. E foi a campanha mais barata do pleito eleitoral em termos de conversão Olha de que votos. Que interessante. bacana. E assim começou. Atenção, futuros gestores, currículo. Currículo, a gente chama para trabalhar, né? Exatamente, que geralmente não tem, né? Exatamente. Geralmente o voto é no gogó. E não é bem E assim. não é bem assim. E na primeira eleição você teve quantos votos? Ficou em que posição? Mas você lembra? 1.520 votos e fiquei como primeira suplente. Nossa, 1.520 já de É cara. bastante, É né? muito. Assim, só quem vai.
pedir Nossa. voto, sabe o quanto que tem gente que fala assim, eu vou fazer 3 mil votos. Eu falei, ixi, você não sabe de nada, inocente, porque voto é muito difícil. A gente tem muitos amigos, a gente tem muita gente que gosta da gente, mas a pessoa votar em você é algo difícil de conquistar. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que é um assunto delicado, mas é real essa coisa de compra de voto, né? Que muitas pessoas, infelizmente, trocam 50, 100 reais por algo que não tem valor, que não tem valor não, que não tem preço, mas tem muito valor se eles tivessem consciência. Olha, com certeza, e infelizmente a compra de votos, ela tem sustentado o resultado eleitoral no Brasil. Eu participando, eu ali de dentro, eu posso dizer que a compra de votos, ela sustenta com certeza mais da metade das pessoas eleitas. Que loucura. Quando você conversa nos bastidores, você escuta assim, fulano gastou 10 milhões, não sei quem gastou 30 milhões, não sei quem gastou... Aí você pensa, o teto de gastos de uma campanha de vereador é de menos de 600 mil. Aí como que o fulano gastou 5 milhões? Pra quê? Por Onde? quê? Por quê? E a gente tem, assim, nós temos que fazer a nossa meia-culpa, e eu chamo quem está nos assistindo. A pessoa, né, tem muita gente que acha que quem vende o voto é a pessoa pobre. Quem é pobre, miserável, está precisando de dinheiro, é ele que vende o voto. Todos aqueles que não se envolvem, ou que decidem o voto por uma coisa superficial, do tipo, ele é meu vizinho, ele é gente boa. A gente faz um churrasco juntos e aí eu vou votar nele. De certa forma, você está vendendo o seu voto por uma conveniência de uma convivência. Você não está pensando em que bem-estar, em que construção essa pessoa de fato vai contribuir para o lugar onde você vive. Então, nós que temos acesso a mais informação e esclarecimento, a gente também muitas vezes vende o nosso voto por conveniências. E a pessoa que é mais pobre, gente, chega alguém e fala, eu vou trocar o telhado da senhora, Dona Maria. Dona Maria, quando chove, chove mais dentro do que fora. Eu vou culpar a Dona Maria? E ela é honesta, né? Porque ela fala, doutor, então tá, troca o meu telhado e eu vou votar no senhor. E ela vota e ela ainda pede voto para todo mundo. E ela ainda gosta da pessoa. Claro. Então a gente precisa fortalecer o nosso povo a entender que o único dia que todo brasileiro vale igual é o dia do voto. Claro. Com certeza. Também não que o poder público tenha que trocar o telhado de todo mundo, mas ele falha em atender muitas necessidades da nossa população, né, Maísa? Exatamente, até porque aquele que trocou o telhado pelo voto, quando você procurá-lo, quando ele estiver no cargo, ele vai falar, já troquei seu telhado. Com certeza. Já a sua parte já está resolvida. Então a gente precisa pensar em longo prazo, né? Claro. Em melhoria de vida factível. Claro. Mas eu observei que nessa atual eleição, muitas mulheres ocuparam as cadeiras, né? Que lindo! Mulheres fortes, né? Se não me engano, a Câmara está sendo presidida por uma mulher. Sim, nós temos 5 mulheres na mesa diretora, 100% feminina. Importantíssimo. A primeira do Brasil. É muito importante. Importantíssimo. E como que os homens estão se comportando? A princípio, houve um estranhamento. A princípio, assim, os homens... essa mulherada não precisava separar, não precisava segregar. E a gente devolveu a pergunta. Quando uma mesa ela é ocupada 100% por homens, isso nos causa estranhamento? A gente acha que está faltando algo? Normalmente a gente olha e fala, tá ok, porque é o automático. Claro. Então, a mesa 100% feminina, ela não é uma segregação do masculino. Ela, na verdade, é uma resposta para algo que nunca teve. Fomos contempladas. Claro. Estamos ali para mostrar um trabalho. Com certeza. E eu acredito que hoje eles já se acostumaram, já estão até felizes com a condução. Ai, que bom, que boa notícia, porque mulher é tudo, mulher é mãe, né? Todo mundo veio de uma mãe, né? Não tem como negar. Com certeza, e eu acho que elas devem ter uma sensibilidade, uma forma de tratar a política diferente, né? Sim, eu tenho observado. A mulher é muito pontual, é muito correta nas coisas. O homem é um pouco mais despojado, em geral, né? Então, a gente tinha sessões começando sempre atrasadas na legislatura passada. E tem gente que fala, mas isso é o mínimo, começar no horário. Mas nunca começava.
Hoje nós começamos 100% das sessões no horário. Olha que bacana. Isso também é uma questão cultural nacional, porque o brasileiro Sim. adora, ele acha que as coisas... É têm normal atrasar, atrasar. né? E não é. Mas essa cultura machista faz com que as pessoas acreditam que não se possa discutir cultura, política e religião. O que você acha sobre isso? Eu acho que a gente faz uma miscelânea de coisas que confundem a cabeça das pessoas ao ponto da gente ficar com medo de discutir qualquer coisa. O que eu penso que não se pode fazer é misturar a política eleitoral partidária com a religião e com os resultados de um país bom para todos. Explicando para as pessoas. A gente tem uma sociedade múltipla. Eu sou uma mulher católica, eu sou uma mulher hétero, cis, casada. Eu sou bem o padrãozinho, né, convencional da heteronormatividade. Eu não posso impor a minha crença. Num parlamento, eu não represento só os cristãos, só as pessoas heteronormativas. A gente não pode impor. Eu não posso fechar a porta do meu gabinete para alguém que é da Umbanda. Porque eu não vou na Umbanda. Porque essa pessoa, ela tem uma história, ela tem uma dor, ela tem um porquê ela bateu na minha porta. E eu, como vereadora do município de Cuiabá, eu sou vereadora dessa pessoa. Então, a gente está criando uma geração acrítica. Se a gente não pode mais discutir política, e não é política partidária, é a política do polis, dessa política feita para todos. Dentro da escola, se a gente não vai mais estudar filosofia, se a gente não vai mais entender direitos civis, se a gente não vai mais debater, na nossa época era educação moral e cívica, né? Com certeza. Hoje é outro nome e tem outra roupagem. Mas é tanto medo de politizar a escola que nós estamos despolitizando os jovens. Então, o parlamento é um lugar para falar de cultura, para falar de religião. E eu não posso me esconder numa ideologia, ou numa religião, ou numa bandeira de partido para dizer que eu sou uma boa pessoa. Eu preciso entregar fatos e trabalho. Então, eu acho que a confusão hoje nos parlamentos é essa. Assim, não misture política e religião. Eu sou uma política católica. Eu sou uma política cristã. Eu levo o meu viés, mas eu não imponho ele. Mas isso não quer dizer que não haja respeito. E para isso é necessário estudar, se qualificar. Eu observo que você tem uma carreira de estudante. Era muito dedicada no balé e continuou com essa disciplina. Sim, hoje eu faço pós-graduação em urbanismo e cidades. Faço pós-graduação na área de neurodiversidades e saúde, porque eu não consigo me colocar numa posição de representar tanta gente e não estudar a respeito, sabe? O que é um plano diretor? O que é uma LOA, uma LDO, um PPA, que para a maior parte da população, né? O que é um PPA, o plano plurianual? O munícipe não precisa saber, mas eu preciso, porque eu vou votar. Eu vou montar isso, e isso vai trazer consequência para as pessoas. Quando fui para ser vereadora, muita gente achou estranho, porque eu sempre falei, eu estudei para ser vereadora. De fato, eu fiz vários cursos com profissionais da área de mandato mesmo, estudei como é um mandato de vereador. Mas é óbvio que a prática do cotidiano, ela ensina também muito mais. Então, 2 anos de mandato numa primeira legislatura, agora mais 6 meses nessa. Atendi, acho que eu não sei nem contar quantas pessoas eu já conversei, quantas fiscalizações eu já realizei. Então, hoje eu me sinto na obrigação, sabe, de cada voto ser precioso. Cada decisão, eu sabendo que tem um impacto. A minha opinião tem um impacto. Eu posso prejudicar a vida de alguém por votar de uma determinada maneira. Por exemplo, a gente vai votar agora a lei do silêncio. Essa lei é muito antiga, é uma lei retrógrada que tem prejudicado muitos comércios. Ao mesmo tempo, eu sou mãe atípica, eu também tenho que proteger, né, o ouvido de crianças, idosos, animais que sofrem muito com o barulho excessivo. Mas quem faz o barulho excessivo normalmente não é quem tem um comércio. Normalmente não é quem está legalizado. Normalmente é aquela pessoa ilegal. Então, a nova lei do silêncio, ela quer contemplar aqueles que são corretos e parar de tomar, né, o aparelho de som dessas pessoas, fechar o comércio dessas pessoas, porque elas geram emprego e renda, elas movem a sociedade.
Se eu não estudar e não conversar com os envolvidos, eu posso cometer uma grande injustiça e prejudicar negócios e prejudicar famílias. Então, o vereador, embora muita gente fale, se fechar não vai fazer falta, ele vai fazer muita falta. Vai, com certeza. E vou reformular a pergunta. Maísa, você está otimista com o futuro de Cuiabá? Todos nós sabemos que viemos de uma situação, de um caos, vamos ser sinceros, né? A nossa cidade se tornou assim algo indesejável. Qual a tua sensação ou conhecimento, mais do que sensação, conhecimento, em relação ao futuro da nossa cidade, uma capital? Eu sempre tendo a ser otimista, embora às vezes a gente dê uma desanimada. Mesmo quando eu estava, né, na legislatura passada, combatendo o prefeito Emanuel Pinheiro, porque foi o que eu fiz, combati, porque não tinha como apoiar, né? Eu fiscalizei muito, eu fiz muitas denúncias, eu tentei. Hoje eu olho, a última comissão processante que eu apresentei, que era a comissão que falava das emendas impositivas, poderia ter cassado o prefeito. Era uma comissão respaldada por materialidade, eu apresentei ela caiu no plenário para votação na semana da eleição e os vereadores esvaziaram o plenário para não votar. Que loucura. E ele poderia estar cassado agora e sem os seus direitos a concorrer num novo pleito, que é o que vai acabar acontecendo. Mas, enfim, passou. Minha consciência está tranquila, eu fiz a minha parte. E eu penso que Cuiabá entra numa nova era. Primeiro, que a gente tem uma Câmara nova, com 11 novos vereadores, que estão no primeiro mandato, com muita produtividade. Esse ano, em 6 meses, a gente produziu mais indicações, projetos de lei, audiências públicas do que os 4 anos da legislatura passada. Que bacana! Eu observo que tem brilho nos olhos. Tem que ser dito. O povo disputa. Brilho nos olhos. Tem brilho nos olhos, bairros sendo disputados. Então, há uma sede. Isso é saudável, né? Isso é saudável. Há uma sede de entrega, né? Claro. Há uma sede de entrega. E a gente vê o prefeito Abílio, do jeitão dele, tentando entregar o melhor que ele pode. Ele se envolve tanto que até a saúde dele entrou em jogo aí. Ele teve que ir para o médico, emagrecer, e está sendo um exemplo. Muita gente agora está nessa. Eu quero emagrecer igual a Abílio. Agora ele falou que o desafio é começar a academia. Mas eu penso que Cuiabá, então, hoje tem um secretariado que está engajado, que são pessoas que não eram do métier. Eu acho isso bom, sabe? Porque muita gente vem com vícios políticos. Mas sempre foi assim. Mas se não fizer de tal jeito, não dá certo. Então é bom tirar isso, né? Agora eu tenho algumas preocupações. Eu tenho preocupações, sim, da gente manter a pluralidade. Manter o avanço cultural, da gente manter o espaço das pessoas que pensam diferente, manter uma cidade que seja para todos indistintamente. Até aqui, estão acontecendo as coisas a contento. As pessoas têm conseguido conversar, o prefeito tem escutado, e mesmo quando ele discorda e pensa diferente, mesmo quando ele falou, eu não vou mais fazer tal coisa, aí todo mundo vai lá, conversa com ele volta atrás e escuta a população. Isso é muito importante. É um avanço, né? Eu acho importante. Muito importante. Alguns, eu acredito, que pretendem continuar a carreira política, no seu caso é visível, né? Tentar ir para uma eleição de deputados, e, enfim, é isso que a gente espera, né? De pessoas que tenham a sua força, a sua garra. E nem vou fazer pergunta. Será o ano que vem, ou você ainda pensa que tem que viver mais essa experiência? Enfim. Na verdade, assim, se fosse no primeiro mandato, eu diria, não, preciso viver essa experiência de uma forma completa. Você foi até abordada no primeiro mandato sobre isso. Fui. Me lembro muito bem. E assim, fui pra trincheira, né, no primeiro mandato, porque eu queria aprender a fazer campanha. Claro. Porque não é fácil fazer campanha. A minha campanha é uma campanha pequena, uma campanha de formiguinhas. Tem gente que pergunta assim, gente, mas como que ela não fez uma reunião grande? Não tinha cabo eleitoral na rua? Não teve carreata? Eu não faço barulho,
não faço bagunça, não sujo a cidade e faço uma campanha num formato diferente, que tem gente que olha e acha assim, não vai dar certo, tá dando certo. E agora, para 2026, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Bacana. Eu penso que é um caminho natural. Claro. E o que me levou, na verdade, assim, eu sou uma apaixonada por Cuiabá, eu sou cuiabana, filha de cuiabano, mas o que me levou é que as minhas pautas, as bandeiras que eu defendo, elas não têm território. E eu vejo muitas pessoas de Cáceres, de Lucas do Rio Verde, de Sinop, do Mato Grosso inteiro, indo até o meu gabinete, dizendo, eu queria tanto você para defender isso aí, lá na minha cidade. Olha que interessante, Maria. Então, foi esse recorte que me trouxe para querer levar para os 142 municípios essa política. Desejamos boa sorte. Te aguardo ali na esquina do Chopão. Para celebrar. Né? Maísa, o Culturalcast é um podcast de cultura. Afinal, a cultura está em tudo. Tudo. Como a arte e a cultura influenciaram você? Claro, você dançou muito tempo, né? Como que isso influenciou nas suas opções? E até mesmo hoje, na sua atuação política e social? Eu penso que primeiro, porque a arte nos obriga a pensar. Quando você é um bailarino, quando você é uma pianista, né? Eu fiz piano por muitos anos. Você primeiro precisa pensar os passos, os significados, o que você quer levar para a sua audiência. Eu quero emocionar, eu quero fazer rir. Qual o significado disso? Quando alguém levantar desse espetáculo, como que essa pessoa vai estar se sentindo? Então, é uma complexidade que vai do exercício, do entendimento dos passos, da coreografia, do compasso da música, até o figurino, os bastidores, a cadência daquele corpo de baile que junto baila. Tudo isso é muito rico, o olhar da plateia, o sentimento que eu quero propagar e o sentimento que a pessoa me devolve, porque as palmas, né, ser ovacionado, ser abraçado e falar eu senti. Então a arte ela me fez pensar com profundidade, sentir com profundidade, ser criativa, fazer diferente. O que todo mundo fala, mas não é por aí. Na arte todos os caminhos são possíveis. A gente aprende a fazer o inimaginável. Existem espetáculos que a gente assiste e a gente sai, meu Deus, como eles fizeram aquilo? Então, eu penso que eu não existiria sem arte. A arte forjou essa pessoa que eu sou. E é interessante você tratar a arte com tanta complexidade, de uma forma bem complexa e inteligente, porque na maioria as pessoas pensam de fazer dança por fazer. Dança por ela, né? Claro que a dança é para se divertir, mas ela deve ser de forma qualificada, de forma artística e no entendimento que, para mim, o seu acabou de ser fantástico, muito me emociona. Eu aprendi isso no Caroline, eu preciso dizer aqui. Eu acredito que o que vocês puderam proporcionar para nós, enquanto alunas? A gente aprendeu sobre Royal Academy, a gente sonhava, né? A gente ia fazer os nossos exames com a professora inglesa. Então, hi, Mrs. Brown. Então, todo aquele treinamento, aquela disciplina de ir lá e apresentar os exercícios. Eu acredito que essa disciplina, esse desejo, aprender o bastidor, aprender a fazer o movimento pensando, né, no quadril encaixado, na coluna e ao mesmo tempo na leveza. E as oportunidades? A gente fez tantas viagens juntas, dentro de ônibus, fomos para São Paulo, para o Teatro Municipal, para ver Ana Botafogo, para ver o Francisco Timbó, Stephen Harper, que a gente teve a oportunidade de fazer sapateado com ele. Então, eu penso que vem muito da escola também, né? Eu poderia ter ido para uma escola que era faz dancinha e apresenta no final do ano. E não era isso. Era muito mais que isso. Além disso, uma mãe e um pai que valorizam a arte. A gente sempre leu,
minha mãe sempre recitou poesias, a gente sempre foi estimulado. Então, no Natal, na minha casa, eu fazia um recital. E eu levava todos os meus primos para fazer junto. E a gente cresceu com arte. A minha filha é artista, o meu filho é artista. A Duda é uma pintora, assim, fantástica. Ela foi para os Estados Unidos e o professor dela na escola, na high school, ele falou: você não pode fazer faculdade de outra coisa. E ela é apaixonada por psicologia, ela acabou indo para psicologia, mas ele fala: menina, você tem que fazer arte. E ela continua artista, ela estudou bastante, ela tem esse dom. E eu penso que veio de uma valorização que a gente tem na nossa família. E continuamos os meses, Maísa. Rai, semana que vem está aí. Semana que vem nós estaremos com os exames da Royal Academy. Né, os professores estão lá se escabelando. E a gente está aqui curtindo o nosso podcast. Para você que não conhece, a Royal Academy of Dancing é uma das academias e métodos de ensino de balé mais importantes do mundo. É o balé inglês representado. Mas aí eu queria te fazer uma perguntinha. O que você pensa sobre cultura? O que é cultura para você? Eu penso que a cultura é algo essencial para o DNA de um povo. Nós, enquanto brasileiros, a gente precisa compreender a importância da nossa peculiaridade, da nossa regionalidade, para que a gente, inclusive, melhore a nossa autoestima enquanto povo que se reconhece, um povo digno de aplauso, de ser seguido. Dizem da síndrome do vira-lata, né, do brasileiro, do brasileiro sempre achar que é um impostor, que não é digno de ocupar um cargo de destaque, da gente se esmerar muito lá nos americanos, nos ingleses, no primeiro mundo. A gente precisa olhar mais para dentro. A gente precisa olhar esse nosso ziriguidum, que mistura samba, que mistura com outras artes, que a gente pega um balé da Royal Academy, a gente põe uma pitada de Carmen Miranda e transforma em algo único. Então, para mim, a cultura é que vai salvar os jovens do ostracismo, do burnout, das doenças mentais, dos vazios existenciais. Eu estudei em escola pública até a 4ª série e na minha escola a aula de arte era uma coisa séria, era importante. Pode citar seu colégio, mãe? Colégio Estadual Ferreira Mendes, ali no Boa Esperança. Que incrível. Então, no Ferreira Mendes, eu aprendi a cantar, eu aprendi a dançar, a recitar, eu podia exercer aquilo que eu aprendia na escola de balé, aquilo virava um sarau e a gente ali se manifestava enquanto indivíduo. Hoje a gente vê muito vazio. Esse vazio da tela da rede social, do scroll, né, de ficar ali rolando timeline, de ver a vida das pessoas numa curadoria de perfeição e achar que a sua vida não é instagramável, não vale a pena. Quem vai querer assistir a minha vida? E se você é um artista, se você faz um pote de cerâmica, se você faz um quadro, se você compõe uma música, se você faz um teatro, você se sente íntegro. Então, eu penso que a cultura é uma forma de salvar as nossas gerações. E ela precisa ser vista com a importância que ela tem. Bom, chegou o momento de agradecer aos nossos patrocinadores. Que fantástico, né? Que entrevista fantástica. Opa! É uma pena ter que parar, mas enfim. Nossos patrocinadores: Instituto Canopus, Venezia Móveis, Estúdio 202, Restaurante Maison Paris e o Goiabeiras Shopping. Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram. Culturalcast. Culturalcast com 2 L's. Olha só. Maísa, você está convidada a retornar para mais uma entrevista. Sabendo que esse espaço é nosso, você está acompanhada de uma equipe maravilhosa. Nos sentimos muito prestigiados hoje. E eu penso que o tema autista merece uma atenção especial. Foram tantos temas muito bem desenvolvidos, muito bem colocados, mas eu gostaria de fazer esse convite. Você não concorda? Com Filha certeza. de médicos, Não enfim. somente uma vez, quantas vezes você quiser. O espaço aqui é seu. Amém. Pra Fica essa proposta.
É um prazer enorme, é um momento lindo da gente te encontrar agora, uma mulher formada, com tantas faculdades, com tantos vestibulares, uma mãe respeitada, uma política respeitada. Então, para a gente é muito bom e só engrandece o trabalho que a gente fez com você lá atrás. É muito significativo e muito prazeroso, né, amor? Com certeza. E com uma carreira brilhante. Esse é um mimo do Cultural Cast com 2 L's. Isso mesmo. Tá? Ai, que lindo. Pode abrir? Pode. Gente, eu amo esses saquinhos, porque quando eu vou viajar, eu levo maquiagem. Eu levo tudo aqui dentro. Ai, a caneca! É igual essa. Exatamente. Eu nem vou abrir pra não estragar. Eu coleciono canecas, então um brinde. Essa vai ficar lá em casa, assim, com muito carinho. Toda vez que eu tomar meu cafezinho nela, eu vou lembrar de vocês. E eu quero agradecer imensamente, assim... Vou dar um oi aqui especial para a turma do Ametiste. A galera, a gente tem um grupo desde 1980, alguma coisa. As minhas amigas do Balé Caroline. E eu posso dizer para vocês, eu encontro as minhas amigas de balé e todo mundo deu certo. Pode celebrar. Todo mundo que fez Balé Caroline deu certo. Tá todo mundo fazendo e acontecendo na sociedade. Eu falo, vive esse Balé Caroline. Que maravilha, tá vendo? É lindo e foi um prazer estar com vocês. Eu quero voltar para falar de autismo e de outros temas. Acho muito importante. Sempre que vocês me convidarem, estarei aqui. Então já tá convocado, é só marcar a data. Então pronto.